E para repercutir o resultado do julgamento da tentativa de golpe de Estado e os próximos passos agora das defesas e também do Supremo Tribunal Federal, a gente conversa agora ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o advogado criminalista Léo Maciel Ribeiro, que é professor de Direito e Processo Penal. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, professor. Bom dia. Bom dia, Kátia. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Estamos recebendo também o advogado criminalista, conselheiro da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, André Vartuli. Doutor André, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. É sempre um prazer vir a Itatiaia. Obrigada pela presença. Professor Léo Maciel Ribeiro, agora o Supremo Tribunal Federal terá 60 dias para publicar a decisão e aí é aberto o prazo para as defesas entrarem com recurso. O que pode acontecer neste período? Por exemplo, a possibilidade de fuga dos condenados e quais são as outras medidas que podem ser tomadas? Kátia, obrigado pela pergunta. Bom, existe sim uma possibilidade de fuga que foi inclusive reconhecida pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Foi a razão, inclusive, para que ele tenha pedido um reforço da Polícia Federal para que, especificamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse fiscalizado pela Polícia Federal. Então, sim, essa possibilidade foi reconhecida e ainda sempre haverá essa possibilidade, né? Não é algo que há indícios concretos que tenham justificado um pedido mais recente para reforço de segurança, mas isso foi colocado desde o início do processo. E lembrando que a eventual decretação da prisão por causa das condenações só pode ocorrer depois da apresentação de recursos pelas defesas. Exatamente, né? No nosso sistema jurídico existe o princípio da presunção de inocência, que é estabelecido pela Constituição da República e ele deve ser respeitado. Isso significa que qualquer pessoa só pode começar o início do cumprimento da pena após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso significa até que todos os recursos possíveis sejam exauridos, sejam esgotados, né? Então, agora, nesse momento, um primeiro recurso possível dessa sentença, que pode ser oposto a partir do momento da publicação do acórdão, seriam os embargos de declaração, que ele busca sanar essa decisão se ela tiver alguma omissão, alguma contradição ou obscuridade. Então, é um primeiro caminho que a defesa pode tomar para começar a questionar essa sentença. Vamos ouvir o André Vartuli justamente sobre esses recursos que estão previstos. A gente teve um placar de 5-1, exceto no caso do general Braga Neto e do delator Mauro Cid. Então, diante desse placar de 5-1, o que é possível? Embargos de declaração ou vai haver ainda uma discussão sobre os chamados embargos infringentes, que é bom, inclusive, como é o termo técnico, a gente traduzi-los para o nosso ouvinte? Pois não, Kátia. Na realidade, os embargos de declaração, sob um ponto de vista jurídico, se fosse levado a cabo, ele não seria nenhum recurso em si. Os embargos de declaração, na realidade, é uma ferramenta, um instituto, um instrumento que os advogados têm para si com possibilidade de esclarecer o voto. Agora, no que diz respeito aos embargos infringentes, aí nós temos uma divergência que, vez ou outra, volta a ficar em voga no Supremo Tribunal Federal quando há um julgamento de uma dimensão mais considerável. Isso aconteceu tanto com Fernando Collor de Mello há pouco tempo, quanto desde 2008 com o ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf. Porque naquela oportunidade, embora nós enquanto Poder Judiciário, entendêssemos que era necessário um 3-2, um 4-1, para que fossem viabilizados esses embargos, depois mudou para 4-1. Hoje em dia, embora o regimento interno do Supremo Tribunal Federal entenda que o 4-1 seja insuficiente para esses embargos, as defesas, acredito que tentarão nesse sentido, porque é uma ferramenta viável. E um desses recursos, ou os dois recursos, embargos de declaração e embargos infringentes, esses dois recursos podem resultar, por exemplo, na anulação da ação, anulação do julgamento, absolvição de algum dos réus ou redução de pena? Olha, a ferramenta jurídica mais límpida me orienta a dizer que não. Mas na prática, poderia. É o que a gente brinca que é o juiz Milton Nascimento, eu caçador de mim. O próprio magistrado que deu determinada decisão pode reconhecer que em determinado ponto
era controversa, era discutível, ele baseou a sua opinião em algo que não se tem muita certeza e pode ser convencido do contrário. E hoje o Supremo Tribunal Federal é passível de ter essas reviravoltas. Então nós não podemos descartar nenhum ponto. O próprio ministro Luiz Fux, que foi o voto de divergência, vez ou outra alterou o seu entendimento em determinado sentido. Em regra, não se pode. O embargo de declaração não se presta para alterar decisão nenhuma. Mas, eventualmente, pode sim ter algum ajuste ali. Professor Léo Maciel, agora em relação especificamente ao Mauro Cid, que é o delator, como explicar e como que se chegou a esse cálculo? O Bolsonaro teve a condenação de 27 anos de prisão e o Mauro Cid, uma pena aí de, 2 anos. O que explica principalmente essa pena reduzida do Mauro Cid em relação aos outros condenados foi o fato dele ter sido um colaborador, um réu colaborador. Então existem dispositivos na lei de organização criminosa, principalmente, que possibilitam e determinam essa redução de pena para quem efetivamente colabora com o processo, colabora com a justiça. E no caso do Mauro Cid foi exatamente isso que aconteceu. É também uma perspectiva do Supremo de simbolizar para a sociedade um certo apoio, um certo estímulo a esse tipo de comportamento que, de fato, foi o que possibilitou todo esse processo de ter ocorrido. Doutor André Bartoli, especialistas na área previam que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que foi condenado por ser o chefe dessa organização criminosa, poderia tomar uma pena maior ainda, de 40 anos de prisão. A pena máxima de todos esses 5 crimes daria 43, ele poderia tomar 40, mas foram 27 anos e 3 meses de prisão. O que você acha que ocorreu para que essa tendência, por exemplo, não fosse seguida? Ele tomou 27 anos, 13 anos a menos. Nós temos alguns fatores que contribuem para essa pena final. Um deles, que é previsto na legislação, é o fato do ex-presidente ter mais de 70 anos. Então ele goza para si uma possibilidade de ter uma redução prevista na legislação. Mas isso em si não tem essa redução tão considerável, apenas 2 anos e pouco, 3 anos, se nós levarmos a cabo a pena final. Mas, na realidade, um magistrado, quando vai aplicar a pena, ele obedece a critérios legais, que são aqueles previstos no artigo 59 do Código de Processo Penal. Então, ele entende a gravidade da conduta, ele entende as consequências daquilo que foi realizado. E, na realidade, até para que não ficasse díspare em relação aos demais réus, entendo que o Supremo Tribunal Federal chegou a um acordo. E aqui tem um ponto interessante, bem rápido aqui, eu sei que o tempo está exíguo, que nós conversamos acerca da possibilidade da divergência entre penas, de dosimetria de penas. E a mim me chamou muita atenção porque o próprio ministro relator, o Alexandre de Moraes, ele voltou atrás em determinados pontos da pena, concordando com Flávio Dino, justamente para não dar aso àquilo que nós conversamos agora há pouco dos embargos infringentes. Então, se ali tivesse uma divergência considerável no que diz respeito à aplicação de pena, um fala que é 30, outro 24, outro 27, poderia ensejar de forma indiscutível o recurso que nós falamos. E aí, houve um acordo entre eles, o ministro Luiz Fux não votou da pena, entendeu que não era cabível já que ele absolveu, e chegaram a essa conclusão final. Professor Léo Maciel, agora para a gente concluir, em relação a no eventual cumprimento mesmo da pena em regime fechado, Bolsonaro e os demais generais, eles terão algum tratamento especial? Bolsonaro, ex-presidente, militar e também os generais. Kátia, certamente. Já foi, inclusive, veiculado publicamente que há celas especiais disponíveis e a Polícia Federal está certificando de garantir condições de cumprimento de pena com segurança e que efetivamente não haja risco para essas pessoas que são expostas politicamente. Então, a gente traz esse detalhe, professor, porque é muito comum as pessoas lembrarem, da Papuda no Distrito Federal. E não é para um presídio como a Papuda que eles irão. Não, exatamente. Então já houve essa certificação, está havendo toda essa preparação, já, principalmente agora com a publicação dessa sentença em que a pena foi efetivamente concretizada. Então, em relação a isso, já há uma certa tranquilidade de que está sendo bem organizado pelo Judiciário. A gente agradece a 2 especialistas que repercutiram aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem sobre a trama golpista. Agradecemos a participação do advogado criminalista Léo Maciel Ribeiro, que é professor de Direito e Processo Penal.
Doutor André, professor Léo, obrigado pela presença. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado, bom dia. Agradeço também a André Vartulli, advogado criminalista, conselheiro da OAB. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.